E mais uma vez eu, Sandra Lima, recebo ela, terapeuta de elite, Elisabetta Minucci, que veio da onde? De Flores da Cunha. Oi, Beta, como você está? Bom dia, estou bem. Então, uma satisfação poder novamente participar dessa colocação sobre hoje, como a gente vai falar sobre doenças emocionais. Então, é uma alegria a gente poder novamente estar participando desse grupo de elite. Como ela já falou, hoje nós vamos falar de doenças que têm origem emocional, ou seja, quase 80% das doenças que as pessoas têm vêm de origem emocional. Bem interessante esse assunto, hein? E ela, a nossa Elisabetta, tem formação em psicoterapia, PNL, fitoenergética, psicopedagogia clínica, consciência profissional, práticas sociais, hipnose, ansiedade ressignificada. E no nosso site você encontra ela em relação afetiva, pânicos, depressão, apoio gestacional, medos, síndrome do pânico, fibromialgia e fatores de rejeição. Tá ok? Agora, com vocês, a Elisabetta, que vem nos falar sobre doenças psicossomáticas. É com você, Beta. Obrigada. Então, as doenças emocionais, elas também são chamadas psicossomáticas, que são um sintoma causado por algum nível de sofrimento emocional. As doenças, elas têm origem nos pensamentos, nos sentimentos e nas emoções. Todo pensamento e sentimento, ele gera uma energia. É o mesmo que, se você colocar raiva dentro de você, é o mesmo que você colocar uma colher dentro de um liquidificador e ligar. O que acontece? Cristina Cairo, uma psicóloga, ela falava que todas as doenças elas são causadas por uma força no íntimo secreto da pessoa, a fim de ter um lucro afetivo, financeiro, amoroso ou espiritual. Porque a doença ela é uma carência. A ansiedade, depressão, estresse também são causas de doenças emocionais. E essas, elas surgem, vamos supor, assim, quando você está com problemas financeiros, sobrecarga nas tarefas, no trabalho ou na carreira, eventos traumáticos que você passou na infância ou na vida adulta, a perda de um ente querido e problemas no relacionamento, no modo geral, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na tua convivência diária, você pode estar sofrendo tendo esses sofrimentos. E assim, ó, se não fosse a doença, nós não aprenderíamos. Tem pessoas que não param nunca, elas correm, correm, estão sempre estressadas. E quando vão parar para pensar na vida? Quando elas adoecem. Então, elas têm um tempo para fazer uma reflexão íntima. E a doença, ela é um sinal que falta autocontrole, está fora da sua missão, ou está infeliz, descontente, insatisfeito, triste. Na verdade, o nosso propósito de vida que nós temos, e você, é expressar a sua beleza, ser feliz, sentir amor. E você precisa melhorar o que sente e o que pensa. Se tiver gratidão, tudo fica mais leve. As pessoas que mais adoecem são as que mais reclamam. Então, assim, a doença em si, ela surge de uma emoção. Vamos supor, eu vou usar o exemplo da emoção raiva. Eu assisti um noticiário ou eu vi que eu senti que fosse uma injustiça, ou passei por alguma situação, então eu tenho essa emoção dessa raiva. E essa emoção, ela passa para a mente. Eu tomo uma decisão, eu continuo com ela. E esse sentimento, ele é processado no cérebro. É como uma raiz, como uma semente que cria raiz. É um sentimento nutrido. Aí ele continua na mente e ele produz um neuropeptídico da raiva.
que é uma substância química que é produzido no cérebro e é liberado pelas células. Aí ele vai para a corrente sanguínea, essa substância. Aí ela vai para as células ou órgãos. E ela vai no órgão mais vulnerável que a pessoa tem. Cada um tem um órgão, órgão mais vulnerável. Então, vamos supor, a raiva vai para o estômago. E daí surgem as doenças, gastrite, úlcera, aí vai para o médico diz gastrite nervosa. E foi de um sentimento que ela mesma produziu dentro de si. E muitas questões emocionais, elas vêm, vamos dizer, lá na infância. Elas ficam guardadas no subconsciente. E muitas se manifestam lá na vida adulta. Então, os educadores, professores, família, os cuidadores deviam tomar um cuidado do modo como se expressam e se comportam diante dessas crianças, desses pequenos. Porque ter vivências traumáticas ou sofrer situações ultrajantes, como um abuso sexual, uma violência, ela gera revolta e insegurança por toda a vida. E esse sentimento, eles bloqueiam as substâncias cerebrais, que são as responsáveis pelas emoções positivas. E isso compromete o desenvolvimento cognitivo e afetivo dessas crianças, dessas pessoas. E muitos distúrbios mentais, eles aparecem na vida adulta quando eles foram traumatizados lá na infância. E essas doenças, além de um caráter, se manifestar num caráter físico do corpo, elas também aparecem com sintomas psicológicos. Irritabilidade, impaciência, ansiedade, fadiga, cansaço, tristeza, até falta de interesse nas atividades diárias. E no corpo, elas aparecem onde há mais vulnerabilidade de acordo com cada organismo. Ela pode aparecer na garganta, na cabeça, no estômago, no intestino, nas dores musculares, articulação, até modificação na região íntima. Então, são os cuidados que nós devemos ter. E toda a emoção em si, só ela não causa doença. É normal as pessoas sintam diversas emoções durante um dia. E cada um tem seus mecanismos de defesa. Cada pessoa tem seus mecanismos de defesa para reagir adequadamente a essas emoções. Quando os sentimentos internos são muito prolongados e reprimidos, então o equilíbrio interno da pessoa, ele acaba sendo afetado, fazendo que todo um fluxo de energia que a pessoa tem, ele seja alterado e torne esse organismo suscetível a doenças, chamadas de somatização. Então, seriam as doenças psicossomáticas. E a pessoa possui sintomas como uma ligação com as emoções, e ela não consegue definir o que está acontecendo com ela. E o excesso de preocupação, ele afeta o sistema imunológico. Então, a gente vai colocar só alguns. A garganta é vamos dizer, ela simboliza a nossa fala, o que nós falamos. E ela é um canal de saída daquilo que você pensa. Sua expressão e sua criatividade, elas são reconhecidas através desse canal que é na garganta. E se algo te impede de se expressar, a garganta vai responder com inflamação. Um outro órgão, a gente só vai falar hoje um pouquinho só de alguns, é o rim. O rim, ele registra agitação, ódio, ansiedade e tumulto emocional. Então, a doença surge quando o corpo acumula esse sentimento. E você não consegue livrar-se deles, porque o rim, ele é o filtro das emoções.
associado ao futuro e preocupações. Então, você tomar cuidado, às vezes, assim, com as suas emoções. O que está acontecendo na tua vida? E para evitar que todas essas doenças surjam ou pioram devido às tuas emoções, é fundamental que cada pessoa, você que está nos assistindo, desse uma atenção especial à sua saúde mental e emocional. E na hora de tratar esses distúrbios, lembre-se de buscar um profissional que vá além do tratamento paliativo, mas aquele que efetivamente trabalha as causas, a raiz desses problemas, né? Porque o corpo, na verdade, ele quer voltar à sua origem. Ele só vai conseguir voltar à sua origem, à sua luz, se ele tiver um acompanhamento. E muitas questões também emocionais são expressas, como eu coloquei lá na infância. E você precisa de um profissional que, além de fazer só um tratamento paliativo, ele te ajude a encontrar e a resolver um novo caminho para que você possa seguir. E o melhor que nós temos vários colegas ali no grupo da terapeuta de elite que poderão te ajudar. Fique sofrendo, busque ajuda, porque o corpo quer voltar à sua origem, à sua luz. E tudo que nós fazemos, deixamos que nos façam, também traz consequências. Ame a si mesmo e viva positivamente.